Olá pessoal, tudo bem com vocês? Baruch bem da chuva, bem lá não? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hebraico. E hoje nós iremos falar sobre os sufixos pronominais. Sufixos pronominais. Com o conhecimento dos sufixos pronominais e, logicamente, conhecimento das palavras em hebraico, à medida que você vai enriquecendo seu vocabulário, mas especificamente do hebraico bíblico, que esse é o nosso foco. Quando você tem o conhecimento dessas palavras e o conhecimento dos sufixos pronominais, você vai conseguir traduzir frases, textos. Isso vai ajudar bastante, né, na sua questão de tradução do hebraico bíblico, ok? Então, deixa eu trazer aqui uns tópicos sobre os sufixos pronominais. Primeiro, o que são os sufixos pronominais? Os sufixos pronominais são pronomes que podem ser possessivos, como por exemplo, dele, dela, meu, minha, nosso, possessivo, de posse, e também pode ser objetivo. Ele, ela, nós, eu. Outra coisa, esses pronomes possessivos e objetivos, eles aparecem como sufixos nos substantivos, nas preposições, objeto direto definido, marcador de texto e também, marcador do objeto e também em verbos. Porém, eu vou trazer aqui apenas esses sufixos nos substantivos, ok? Outra coisa, quando esses sufixos pronominais eles aparecem em substantivos, eles aquela palavra passa a ser possessivo, de posse. Por exemplo, livro, quando em hebraico eu tenho o sufixo pronominal meu, livro, de posse, meu, pertence a mim, minha sabedoria pertence a mim. E tudo isso, esses sufixos, estou falando desses sufixos aqui. Isso dá para ver, está um pouco aqui. Esses são os sufixos pronominais, que vai trazer essa ideia de posse. Quando esses sufixos pronominais aparecem em preposições ou marcador do objeto direto definido, e em verbos também, eles são objetivos, como para eles, para elas, eles, elas, etc. Ok? Outra coisa, todos os sufixos pronominais eles têm pessoa, gênero e número. Todos eles. Se você observar aqui na tabela ao lado, todos eles têm pessoa, gênero e número. Ok? Outro ponto que é bem importante falar aqui é que existem dois conjuntos de sufixos pronominais. Existe o conjunto sufixo pronominal tipo 1, que é esse aqui, e esse aqui no meio também, tipo 1, e o conjunto de sufixos pronominais tipo 2, que são esses aqui. Eu vou explicar por que um e outro. Todos esses dois conjuntos, eles têm o mesmo valor de tradução, o mesmo objetivo, e eles têm o mesmo possessivo. Tanto tipo 1 quanto tipo 2, por exemplo, o primeiro aqui, significa meu ou minha, eu ou minha, o mesmo possessivo,
ok? Deu para entender? Outra coisa, com poucas exceções, os sufixos tipo 1, aí aqui vem a explicação do porquê 1 e 2, com poucas exceções, os sufixos tipo 1, esses aqui, eles ocorrem com substantivos singulares. E os substantivos tipo 2, os sufixos tipo 2 ocorrem com substantivos plural, ok? Aí aqui eu acrescentei mais duas pequenas explicações que acredito ser importante você conhecer também. Eu vou começar por essa aqui, né? Primeiro, os sufixos pronominais do tipo 2, falei que eles são usados com os substantivos no plural. Então, os sufixos pronominais tipo 2, o que vai acontecer? Ele vai mudar o número da palavra possuída. Por exemplo, se eu falo em hebraico, né? Meus carros, eu vou usar os sufixos pronominais tipo 2. E ele vai mudar o número da palavra possuída. Meu, ao invés de falar meus carros, é como se fosse os carros meu. Deu para entender mais ou menos o que seria os sufixos pronominais do tipo 2 em hebraico? Sei lá, as casas minha, seria algo desse tipo. E quando eu falo no singular, minha casa, eu vou usar os sufixos pronominais tipo 1. Meu carro, eu uso os sufixos pronominais tipo 1. Ok? Até aí deu para entender? Outra coisa no hebraico bíblico não existiam os pronomes possessivos em palavras soltas, né? Por isso, os sufixos pronominais. No hebraico moderno, porém, existem, né, os pronomes possessivos com palavras soltas. E nós temos a palavra shel, a preposição shel. Shel, em hebraico, significa de. Significa de, no sentido de posse. E nós também, existe também outra palavra em hebraico, que significa de, que é a palavra min. Palavra min. Isso aqui tá... Então, em hebraico também nós temos a palavra min. Que significa de. As preposições de. Só que min, shel é a preposição de posse. Por exemplo, vou mostrar aqui a palavra min, a preposição min. Min ahat ad eser, nahat ad eser, de 1 a 10.
min, ahad, ad, eser. Eu uso essa preposição. Por exemplo, outro exemplo, min yanuar ad dezember. De janeiro a dezembro, ou de janeiro até dezembro, eu uso essa preposição. Agora, no sentido de posse, se eu quero falar assim, Beit Shel Yosef. Eu estou dizendo a casa do Yosef, ou seja, a casa pertence ao Yosef. Sentido de posse. Eu uso Shel. Beit Shel Yosef. Beit Shel Yosef. Então, Shel, preposição aqui. Então, toda vez que você vê essa preposição, shel, é uma preposição de posse. Significa que aquilo pertence àquela pessoa ou aquilo pertence a alguma coisa. Beit Shel Yosef, a casa do Yosef, pertence a Yosef. Se eu quero falar assim, ó, et, né? Ha'et Shel Yosef. Ha'et Shel Yosef. Ha'et Shel Yosef, a caneta do Yosef. A caneta do Yosef. A caneta pertence a Yosef. A caneta é do Yosef. Então, sentido de posse. Por exemplo, também, uma palavra aqui, palavra computador. Marché. Marché Shel Yosef. Marché Shel Yosef. Computador do Yosef. O computador pertence a Yosef. A telefone Shel Yosef. Telefone do Yosef. A Hatul Shel Yosef. O gato do Yosef. A Mechonit Shel Yosef. O carro do Yosef. E assim por diante. Sempre que tiver a preposição Shel, vai ter o sentido de posse, a preposição de posse. E diferente do min, né? O min é a preposição de. Shel também é a preposição de, porém Shel é a preposição no sentido de posse. Ok? Deu para entender legal? Isso no hebraico moderno. No hebraico bíblico, como eu falei, não existiam os pronomes possessivos em palavras soltas, né? Nesse caso, no hebraico bíblico, não seria escrito com shel. O que seria feito então, Yosef? Seria acrescentado à palavra aqui os sufixos pronominais. E isso daria a ideia de posse, ok? E a gente vai ver isso na prática aqui. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente ir fazendo aqui e analisando. Então, vamos lá. Continuando aqui. Nós temos os dois conjuntos de sufixos, como eu já falei, os conjuntos de sufixos tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 ele é usado com os substantivos no singular, tipo 2 usado com os substantivos no plural. Primeira pessoa comum do singular. Primeira pessoa comum singular, ou seja, masculino e feminino, serve para os dois. As terminações ou sufixos i com rim que yud, mi e ai, ok? Significa meu, minha, me. Segunda pessoa do masculino singular.
Ra, né? Com o Sheva mudo antes. E Eicha com Tzere e também com o Segol significa teu, tua, etc. Segunda pessoa do feminino singular, Ir e Air. E a gente vê muitas palavras assim. Por exemplo, palavra, sei lá, Elohair, né? Teu Deus, por exemplo. E com essa encenação você vai ouvir muita palavra, você vai conhecer muitos significados de palavras que talvez até então estaria meio embaraçoso para você descobrir o significado. Quando toda vez que você for ler o Tanakh, ler a Torá, o Sefer Tehillim, você vai ver muitas palavras o tempo todo com os fixos pronominais. Terceira pessoa masculino singular, o, ru ou av, né? Av. Aqui existe uma regra, depois já até falei para vocês nas aulas da nossa leitura, da prática de leitura. A gente vê essa regra aqui, onde o Yud ele é mudo, okay? Que significa seu, né? Ou dele. Terceira pessoa do feminino singular, ar, ra ou eia. Esse ar, né, com o mapik, o re com o mapik, normalmente ele não recebe o daguesh. Ele não recebe daguesh. Só em alguns casos bem específicos ele recebe daguesh. Você vê isso na Torá, algumas palavras em que o re no final da palavra ele tem o pontinho no meio. Esse pontinho no re é chamado de mapik. O que significa? Significa que o re ele vai ser pronunciado. Geralmente no final de palavra o re não é pronunciado. Porém, quando ele está com uma pique, ele vai ter um som breve em forma mais. Ele vai ter um som no final da palavra mais parecido assim com het. Né? As pessoas pronunciam het. Mas o mais correto seria het, mas na garganta. Het. Ok? Então, o re aqui ele sai mais assoprado. Né? Por exemplo, entendeu? Mais ou menos isso. Que significa seu, né? Ou sua, dela. Primeira pessoa comum plural. Masculino, feminino. Eno ou eino. Por exemplo, Eloheinu, nosso Deus. Nosso ou nossa. Segunda pessoa masculino plural, Chem ou Eichem. Chem ou Eichem. Significa vosso, vossa. Segunda pessoa feminino plural, nós temos Chem, com Sheva, lembrando aqui, né, com Sheva, e Eichem, que significa vosso ou vossa. Terceira pessoa masculino plural, Hem, ou Eihem. Essas terminações e sufixos vai significar seu ou deles. Segunda pessoa feminino plural, Hen, An ou Eihen, que significa seu ou delas, feminino, ok? Então é importante você aprender os sufixos pronominais, ver a sua forma e saber o seu significado em português, né? O seu significado possessivo em português, ok? Fazendo isso, você vai começar a entender algumas frases, a
traduzir algumas palavras diretamente do texto bíblico, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, ok? Bom, é isso. Copiem essa tabela, né? Aqui eu acho que dá para ficar melhor. Então dá uma pausa aí no vídeo. Isso, acho que agora dá para ver bem. Dá uma pausa aí no vídeo. Escreve essa tabela, faz essa tabela aqui do jeito que ela está aqui. E memoriza, aprende aí, ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, a parte 1, e vou fazer a parte 2 com os exemplos do Sefer Tehillim, no livro dos Salmos, para a gente ver e traduzir aqui na hora como os sufixos pronominais, ok? Então, gente, até daqui a pouco, na segunda parte do vídeo. Ritraot.